gurias! Bem-vindas ao nosso workshop focado em maquiagem para pálpebras caídas. Então, para quem não me conhece, eu sou a Pri Cardoso, maquiadora e ministro aulas aqui no Instagram e também lá no YouTube, dando várias dicas para vocês de técnicas focadas em pálpebra caída, pálpebra gordinha, aquela maquiagem que a gente não consegue fazer aparecer, sabe? Pois então, aos poucos eu fui desenvolvendo uma técnica para maquiar o meu próprio olho, que também é assim, e eu resolvi vir aqui fazer esse workshop para ensinar tudo que eu aprendi ao longo dos anos para vocês que também têm essa dificuldade. Eu recebo sempre muitos relatos de clientes e de vocês também com recadinhos aqui no Instagram e no YouTube, dizendo que vocês têm essa dificuldade, de que é muito difícil a maquiagem aparecer, eu faço delineado gatinho e não aparece, eu faço esfumado e quando eu abro meus olhos ele some. E essa é uma dificuldade que eu sempre tive também. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que estourou, já tá com quase 1 milhão de visualizações e a gente já tá lá com mais de 4 mil comentários, vocês conseguem ver esses relatos inclusive por lá. E lá eu consegui ver que vocês também têm essa dificuldade, assim como eu tinha. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer esse workshop pra gente desvendar juntas todos os mistérios pra gente maquiar esse tipo de olho. Então, como é que vai funcionar esse workshop? Ele vai ser dividido em 3 aulas. A primeira aula eu vou explicar tudo para vocês sobre produtos. Vocês têm muita dificuldade de saber o que comprar, qual o melhor produto, então eu vou dar uma aula completa sobre os produtos e os mais indicados para vocês utilizarem. Nessa primeira aula também vai ter uma aula sobre óleos. Eu vou ensinar para vocês cada tipo de olho, quais as maquiagens que mais destacam cada tipo de olho e a gente vai falar num geral. Eu vou falar sobre pálpebra caída e pálpebra gordinha, mas também vamos falar de olhos grandes, olhos pequenos, olhos caídos. Eu vou dar toda a técnica para que vocês consigam conhecer cada tipo de olho e descobrir se realmente esse é o teu tipo. Na segunda aula, a gente vai ter uma aula exclusiva com a esteticista Cris, onde ela vai ensinar pra gente várias formas de massagear o nosso rosto e a gente ajudar na flacidez, no inchaço diário e também com essa pálpebra mais caidinha. Ela vai ensinar uma técnica que a gente pode fazer todos os dias para levantar ainda mais o nosso olho. Juntamente com essa aula, na aula 2, eu também vou ensinar para vocês o temido gatinho. Sabe o gatinho para fazer em pálpebra caída e gordinha que não aparece? Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse gatinho e ele aparecer. E na nossa terceira aula, eu vou fazer para vocês aqui os erros e acertos de uma maquiagem em pálpebra gordinha e pálpebra caída, que é o que mais acontece, né? A gente tentar reproduzir a maquiagem e ela não ficar do jeitinho que a gente quer, não aparecer, não dar aquele destaque no nosso olho. Eu vou mostrar para vocês a maneira errada, aquela forma que a gente maquia e não destaca o olho. E do outro lado, eu vou ensinar vocês a fazer de uma maneira que vá destacar, a forma correta de destacar ainda mais esse olho e disfarçar aquela pálpebra mais caidinha. E eu já te adianto aqui que após esse workshop eu vou abrir as inscrições para o meu curso online de automaquiagem focados em pálpebra gordinha e pálpebra caída. Mas eu tô aqui para ser totalmente honesta contigo, que tu não precisa comprar nada de mim após esse workshop se tu não quiser. Eu só peço que vocês assistam esse workshop até o final, porque eu preparei ele com muito carinho e eu tenho certeza que esse conteúdo tá super completo e muito mais completo do que vários cursos pagos por aí. Então me acompanhem, que eu tenho certeza que tu vai se surpreender até a nossa última aula. Agora vem comigo, que eu vou te dar uma aula sobre materiais para te aprender tudo o que tu precisa para iniciar. Eu, como maquiadora, tenho que ter muitos produtos, né? Porque eu tenho que maquiar todos os tipos de pele e todos os tipos de olhos. Mas para ti que está começando, não é necessário tanta coisa. Então eu vou ir até a minha parceira Boutique do Make e lá eu vou mostrar para vocês vários produtos, vou dar dicas e mostrar cada um e para que cada um serve. Eu consegui mostrar para vocês para vários tipos de pele, para vários tons de pele, mas lembrando o que eu sempre falo para vocês em todas as aulas que eu dou aqui nas redes sociais. É importante tu provar o produto na tua pele. É importante que ele dê certo pra ti. Muitas vezes o que dá certo pra mim pode não dar certo pra ti. Então vão atrás de produtos que vão dar certo pro tipo de pele de vocês. Por esse motivo eu mostrei vários tipos desses produtos para que vocês possam buscar marcas
cores, texturas que se adequem a vocês. Então agora vamos junto comigo lá para a boutique para eu poder mostrar isso para vocês. Para fazer uma make a gente precisa de duas coisas. Uma delas é a técnica, que vocês vão aprender nesse workshop aqui. A outra é produtos. Então, agora a gente vai para a aula de produtos e materiais que a gente vai precisar para começar a maquiar. Hoje a maquiagem nos traz infinitas possibilidades. A parte ruim disso é que a gente fica perdida sem saber o que comprar para o nosso tipo de pele e para o nosso tipo de olho. Mas a gente tem a parte boa, que hoje em muitas lojas a gente pode testar o produto antes de comprar. E aqui na loja que eu tô hoje, na boutique, é uma delas. O que eu sempre falo para as meninas que estão iniciando? Nunca compra um hidratante, uma base, um rímel antes de testar. Que com certeza o que dá certo para mim, às vezes pode não dar certo para ti. Seja pelo tipo de pele, seja também por sensibilidade ou até por gosto. É aquele ditado, né? Gosto é gosto e gosto não se discute. Mas eu montei aqui um kit para poder te guiar agora no teu início com alguns produtos que eu gosto e recomendo para vários tipos de pele. Eu tentei separar aqui o maior número de produtos. Mostrei produtos para pele oleosa, mostrei produtos para pele seca, bases mais diluídas, bases um pouco mais consistentes para que a gente possa ver como é grande a gama de produtos e que realmente, como eu já citei, a gente precisa provar para ver se realmente esse produto se adequa ao nosso tipo de pele. Então vamos começar pelo tônico que eu utilizo para fazer a limpeza. Mostrei aqui dois tônicos diferentes e da mesma marca. Primeiro, o tônico adstringente, esse aqui é da marca Catherine Hill e ele serve para quê? Para peles oleosas, para a gente limpar a pele mais profundamente e essa pele ficar sequinha antes da make. Já esse outro aqui é um tônico suavizante, também da Catherine Hill, que vai limpar e suavizar a pele. Ele não deixa a pele tão mate, tão sequinha, porém ele dá super certo para vários tipos de pele. Eu recomendo provar antes porque às vezes a gente pensa que tem a pele oleosa, mas não é tão oleosa assim. Então talvez um tônico suavizante já dê certo para o teu tipo de pele. Agora vamos para a hidratação. Também separei dois tipos de hidratantes e os dois são da mesma marca, também da Catherine Hill. Primeiro aqui, o hidratante comum. Um hidratante que dá para vários tipos de pele e que se adequa muito bem antes da maquiagem. Pré-maquiagem, eu gosto de utilizar esse hidratante para pele normal, na maioria das peles. Em pouquíssimos casos, caso a pele seja extremamente oleosa, eu utilizo esse outro tipo de hidratante, que é o hidratante em gel. Por quê? Como a gente utiliza 90% dos produtos sequinhos e mates, quanto maior a hidratação for, mais bonita e viçosa vai ficar essa pele. Agora vamos para as brumas. Eu peguei duas marcas diferentes em dois estilos diferentes, uma da Catherine Hill e uma da Naty Capello. Essa aqui, da Naty Capello, contém brilho, então ela é uma bruma iluminadora, ela serve para selar a pele, deixar a pele mais viçosa e também para durar mais a maquiagem. Esse estilo aqui fica lindo para maquiagens à noite, tu pode aplicar no colo também e ela já faz o efeito de fixador. Já essa outra aqui da Catherine Hill é uma bruma fixadora que faz o mesmo papel da outra, porém não tem brilho. Ela vai deixar a pele mais mate. Lembrando que as brumas são um dos passos mais importantes para a maquiagem ficar bonita, viçosa e também com aquele aspecto de pele saudável. Agora vamos para os primers. Eu separei 3 tipos de primers para vocês conhecerem a diferença de um e de outro. O primeiro é o da Louis Sansi, que é um primer siliconado. Ele tem aquele aspecto de silicone mais grossinho, que é perfeito para peles mais oleosas. O segundo que eu separei foi o da Mari Maria, e ele tem um efeito mais em gel, que também é perfeito para matizar a pele, deixar ela mate.
e também para pele oleosa, mas ele não deixa aquele aspecto tão seco. Já o terceiro primer é o da Bruna Tavares, o Hydra Primer. Ele é um primer mais cremosinho e mais diluído. É perfeito para quem tem a pele mais seca e ele também dá aquele efeito de blur e faz a pele durar por mais tempo. Agora vamos para as bases. Eu também separei 3 tipos de bases para vocês aqui. Escolhi primeiro a base da Bruna Tavares, que é uma base mais diluída, ela é uma base bem líquida e que tem um efeito mate. Eu notei que ela dá certo para muitos tipos de pele, então essa vale muito testar. Já a segunda base é uma base um pouco mais concentrada e com a cobertura um pouquinho maior, que é a base da Boca Rosa. Ela tem uma gama de cores bem grande, então essa aqui também vale testar. Eu observo que ela deixa a pele um pouquinho mais sequinha, então para peles oleosas talvez dê ainda mais certo. E por último, a base da Mari Maria, que é uma base meio termo entre as duas anteriores que eu falei. Ela é uma base que não é tão consistente e nem tão diluída. E ela também é uma base que dá certo para um número grande de peles, tanto para peles mais oleosas quanto para peles normais. Agora o queridinho para selar a pele, que é o pó translúcido. Eu separei 4 tipos de pós aqui para vocês. Tem o pó da Love Beauty, o da Boca Rosa, o da Bruna Malheiros e o da Playboy. Começando pelo da Love Beauty, ele é um pó bem fino e que ele vem em poucas cores, porém se adequa muito perfeitamente à pele. Ele é um pó que dá bastante resistência à maquiagem. Segundo pó, é um pó que eu acho até parecido com o da Love, que é o pó da Boca Rosa. Ele é um pó que está sendo muito usado e ele também deixa a pele bem sequinha e dá durabilidade para a pele. Agora o da Bruna Malheiros, que é um pó mega fino, entre os 4 que eu estou citando, com certeza ele é o mais fino de todos e ele deixa um acabamento muito bonito na maquiagem, além de torná-la também à prova d'água. Por último, o pó da Playboy, que é um pó mais em conta, mas que é meu aliado na maquiagem. Ele é o pó que eu tenho na minha necessaire e ele dá super certo para um número grande de peles também. Então aqui vai mais custo-benefício. Eu recomendo vocês aprovarem e ver o que dá mais certo para a pele de vocês e também para o bolso. Agora seguimos na linha de pó translúcido, porém são pó translúcidos para a área de olhos. Por que para a área de olhos? Porque eles são mais finos para não marcar as linhas de expressão. Mostrei aqui para vocês uma opção um pouquinho mais cara, que é o da Bruna Malheiros, que é um pó que fixa muito bem a maquiagem e não marca nenhuma linha abaixo dos olhos, ele é um pó muito bom. E aqui na segunda opção, um pouco mais barata, o pó da Vizela, que também é mega fino e que dá um acabamento bonito. Agora os pó compactos que eu uso para varrer o pó translúcido e selar o restante da pele. Começo aqui com 2 opções também. Um pó um pouquinho mais caro, que é esse da Bruna Tavares, que é um pó muito bom e que deixa a pele com efeito totalmente à prova d'água. E na segunda opção, um pó mais barato, esse aqui é o da Vult, que dá um acabamento muito bonito para a pele também. Vamos para os corretivos, que são aquele produtinho que dá cobertura e camufla as imperfeições que a gente quer esconder. Separei aqui 3 opções para vocês também de corretivo. Um na opção maior cobertura e consistência, um meio termo e um na opção cobertura um pouquinho mais leve e também mais diluído. Começando aqui com a camuflagem da Maquier, que é aquela cobertura um pouco mais alta e é um produto também mais consistente, que muitas vezes a gente precisa utilizar até diluído. Porém, a opção de potinho pode trazer maior durabilidade de produto, tu pode ter ele por muito mais tempo porque ele rende mais. Segunda opção, corretivo da Bruna Tavares. Ele é um corretivo com uma cobertura muito boa, de consistência ele é um meio termo, por ser líquido ele é bem consistente na textura líquida. E por último, o corretivo da Love Beauty, que tem a cobertura um pouquinho mais leve e ele também é um pouquinho mais diluído, mas mesmo assim dando um acabamento muito bom para make. Separei para vocês aqui como contorno, blush, iluminador, 2 paletinhas que já vem os 3 produtos para vocês. A primeira é a da Vizela, um trio que vem contorno, blush e iluminador. Essa paletinha da Vizela aqui tem várias versões de tons. Eu peguei aqui no tom de pele negra, então vocês podem escolher. E a outra opção é a paleta Face Kit da Love Beauty, que também tem 2 versões. E também vem com contorno, blush e iluminador. As 2 paletas são muito boas e têm a mesma base de preço. Agora na opção lápis de olho eu separei em 2 tons.
O primeiro foi da Luisance, o lápis preto, que é bem pigmentado e bem macio. Ele é muito fácil de aplicar. O segundo é da Love Beauty, eu peguei na opção Nude, que também é um lápis que é super macio e traz durabilidade. Agora as máscaras de cílios. Separei para vocês 3 tipos de máscaras aqui de 2 marcas diferentes, da Vizela e da Love Beauty. Começando com a da Vizela, a Fibergloss, que é uma máscara que vai te trazer volume e dar aquele efeito de cílios separadinhos. Segunda opção, Love Beauty, que traz alongamento. E terceira opção, Love Beauty, que traz volume. As 2 marcas são maravilhosas e têm um valor bem em conta. Delineador, separei 2 marcas aqui para vocês. Primeiro da Luisance, que é um delineador com uma marca que é um pouquinho mais em conta. Ele é um delineador bem pigmentado e que deixa aquele efeito fosco bem bonito. E a segunda opção, que é o meu queridinho, porém ele tem um valor um pouquinho maior, que é o da Jolie Jolie, que tem um pincel com a pontinha bem fininha, dá um acabamento muito bonito e ele também tem acabamento fosco. Cola para cílios, separei a opção que eu mais indico para as minhas alunas de automaquiagem, porque é uma cola muito boa e que tem um valor muito em conta no mercado. A única coisa que eu indico para vocês é que nessa cola tem 2 opções, tem a preta e a branca, que é essa que eu tô mostrando para vocês. Eu sempre indico a branca, pois ela fica transparente depois e o acabamento fica muito mais fácil. Agora os produtinhos de sobrancelha. Separei 2 tipos de produtos e de 3 marcas diferentes. Primeiro, o triozinho de sobrancelhas da Ruby Rose. Essa aqui é uma opção sombra. Ela vem em 3 cores na paletinha e ela tem um acabamento muito bonito. Além disso, tu consegue acertar certinho com a tua sobrancelha pela gama de cores. A segunda opção é uma pastinha de sobrancelhas. Essa aqui é da Love Beauty, é uma das marcas que eu mais gosto de pastinha. Inclusive, ela tem vários tons. A terceira opção também é uma pastinha de sobrancelha, essa aqui é um pouquinho mais em conta, da Luisance. Ela também tem um acabamento bonito e tem várias cores. Agora vamos para as paletas de sombras, que é uma coisa que me perguntam bastante. Eu separei 4 estilos de paletas. Eu acho importante para quem está começando adquirir paletas de sombras versáteis, que vão ter cores que tu vai conseguir fazer uma maquiagem mais neutra e também usar um pouquinho de cor. A primeira paleta que eu separei aqui é a da Mari Saad, que tem um valor um pouquinho mais elevado, mas ela tem a mistura de cores neutras e um pouquinho de colorido. As sombras dessa paleta são bem grandes, são 9 cores e ela tem um acabamento muito bonito. Ela é aquela sombra que tem aquele efeito em gel, sabe? Bem macia de aplicar. Agora aqui é da Payot, que é uma opção intermediária, não é tão cara e nem também das paletas mais baratas. Ela contém 6 cores e são os tons bem neutros também, tanto do clarinho quanto marrom para esfumar e alguns tons intermediários de cores. Agora aqui uma opção da Ruby Rose, que vem 15 tons de sombra e uma das opções ali do cantinho é um primer de sombra. Essa paleta tem várias versões de cores, então é muito legal porque tu consegue trazer bastante cor para tua make e sempre em todas as paletas tem cores neutras para que tu possa esfumar. As paletas da Ruby Rose têm um valor bem em conta e são bem pigmentadas. E aqui uma versão da Colors, que é uma paleta que vem bem completa. Ela também tem um valor mais em conta, as sombras são bem pigmentadas, tem vários tons que dá pra te fazer uma maquiagem mais festa, uma maquiagem mais neutra, no cintilante e também no mate. Essa paleta é um dupe das paletas da Naked, da Urban Decay, e tem 12 tons bem lindos. Agora nós vamos para os pincéis, e eu decidi aqui mostrar 2 versões para vocês. Um kit bem completo, de pincéis e esponjinha, porque é muito mais fácil, né, da gente comprar sem errar, e também nas opções individuais. Começando pelo kit aqui da Macrylan, que o nome dele é Inspirado em Você, que tem esponjinhas, a esponjinha para aplicar base, que é um pouquinho maior, e a esponjinha menorzinha para fazer detalhes no rosto, pincel de sobrancelha duo, que tem a escovinha e o chanfradinho ali para desenhar a sobrancelha. Ele vem com um pincel de esfumar bem fofinho, aquele maiorzinho que a gente consegue fazer o esfumado mais difuso e remover marcações. Um pincel para blush chanfrado, que traz muito mais facilidade para a gente fazer o contorninho ali da bochecha. Um pincel para pó bem fofo, aquele pincel maior que a gente pode aplicar pó no rosto todo e também varrer o pó translúcido.
um pincel kabuki para base, que é aquele que dá um acabamento bonito na pele, um pincel para iluminador, que é aquele pincel maiorzinho, bem fofo, para o iluminador ficar bem espalhadinho e mais brilhoso, a gente consegue polir o iluminador. E por último, o pincel, aquele mais chatinho, que dá para utilizar tanto para corretivo quanto para fazer detalhes. Agora nas opções individuais. Separei aqui uma esponjinha individual mais em conta. Essa aqui é bem maciazinha, da Class Vogue. E também a esponjinha de veludo, que é da marca da loja mesmo, aqui da Boutique do Make. Que é aquela esponjinha que a gente dá acabamento quando a gente está selando com pó translúcido o corretivo ali na região dos olhos, para não ficar nenhuma marquinha. Ela é perfeita para esse tipo de selagem. Agora vamos com as opções de pincéis individuais que eu separei para vocês. Então o primeiro pincel aqui é um pincel para pó facial da marca Lanossi, que é uma marca que tem um valor bem em conta e são pincéis muito bons. Ele é bem macio. A segunda opção é o pincel língua de gato, aquele para aplicar base, que já não vinha no outro kit, né? É um pincel que te traz economia na hora da aplicação da base. Esse aqui é da Macrylan. Agora uma opção de pincel kabuki para base, eu separei um aqui da Ruby Rose, ele tem 2 lados de corte, então facilita na hora da aplicação. Pincel para blush, separei mais um pincel da Macrylan, esse aqui é no formato chanfrado, que eu acho que facilita. E lembrando, os pincéis da Macrylan são sempre muito em conta e são muito bons para automaquiagem. Aqui mais um pincel da Macrylan, esse aqui é o pincel de corretivo. Pincel duo de sobrancelhas da Macrylan também, chanfrado de um lado e do outro lado escovinha. Pincel agulha para delineador, para mim é o que mais facilita na hora de fazer o gatinho mais fininho. Ele é bem fininho, por isso que chama agulha mesmo, para facilitar. Aqui um pincel de acabamento para fazer detalhes abaixo dos olhos, iluminação abaixo da sobrancelha, da Esfumato Beauty, que é uma marca muito boa e que tem um valor muito em conta. Agora, os pincéis de esfumar. Separei um pincel bem fofo de esfumar da Macrylan, um intermediário, aquele que a gente consegue fazer o esfumado e também tirar marcações, da Love Beauty. E por último, de esfumar também um pouquinho menor, esse aqui é da TB Make, que também tem um valor super em conta e são pincéis muito bons. Aqui separei nos 3 modelos, por quê? O primeiro é um pincel maior para a gente remover marcações, qualquer marquinha da sombra a gente consegue remover. A segunda opção, a gente consegue fazer a aplicação e também remover qualquer marquinha. Para pálpebra caída e pálpebra gordinha, a gente sempre precisa de um pincel menorzinho, porque às vezes é alguma coisa mais específica para fazer na dobrinha ali, não ultrapassar a sombra para onde a gente não quer que vá. Então essa opção menorzinha ajuda muito na hora de maquiar. E por último aqui separei mais um pincel da Esfumato Beauty. Esse aqui é um pincel grandão de esfumar que serve para aplicar iluminador. Então essas são só algumas sugestões de produtos que vocês podem começar a fazer a automaquiagem, né, em vocês. Então agora vamos voltar lá pro estúdio para continuar nosso workshop. Então, gurias, gostaram da nossa aula de produtos? Tentei fazer o mais completa possível para que vocês pudessem conhecer o maior número possível de produtos. Como eu já adiantei lá, vale testar na tua pele e ver o que vai se adequar melhor para ti. Então agora a gente vai para a aula de conhecimento de olhos. Eu digo que essa aula é uma das aulas mais importantes para que vocês possam realmente aprender a técnica depois. Se tu tá inscrita nesse workshop, em algum momento tu deve ter se sentido meio frustrada na hora de maquiar e não conseguir reproduzir a técnica correta. Parece que nenhuma técnica dá certo, nenhuma maquiagem destaca teus olhos, e eu também me senti assim. Mas não fica frustrada, porque assim como eu, quando eu aprendi o que realmente fazer para destacar e para realçar meu olho, as coisas melhoraram. Tudo mudou pra mim e tu também pode. E exatamente por esse motivo eu tô aqui hoje para te ajudar a desvendar todos esses segredos e te ajudar junto nessa batalha. Tu sabia que existe vários tipos de olhos e cada um com a sua característica? Tem olhos mais caídos, olhos pequenos, olhos grandes, olhos fundos e aquele olho temido pálpebra caída, que é o que mais assusta, e por esse motivo que a gente está aqui hoje. Existem 2 tipos de pálpebra caída, que é aquela pelezinha que cai por cima do olho. Existe a pálpebra caída por idade, que é aquela pálpebra flácida, que já está com pouca elasticidade, começa a esconder um pouquinho do olho. E existe a pálpebra caída
porque as pessoas já nascem, né? Que é aquela pálpebra que é um pouquinho mais baixa, que acaba escondendo o olho, mas por natureza, não porque a pele está flácida. A dificuldade maior que traz para maquiar esse olho é que a gente fica vendo as maquiagens por aí na internet e a gente busca apenas a beleza. Ah, eu vou fazer essa técnica porque ela é bonita, porque ela tem brilho, mas será que essa técnica valoriza esse tipo de olho? Será que ela vai ficar bonita? Será que ela vai destacar teu olho de forma positiva? E aí que tá o ponto. Hoje a gente vai aprender a fundo sobre cada tipo de olho aqui para que tu possa descobrir se essa técnica realmente vai te favorecer e vai deixar teu olho ainda mais bonito. O primeiro passo que a gente vai aprender então, para aprender a como destacar e disfarçar qualquer tipo de olho, a gente vai falar sobre luz e sombra. E luz e sombra a gente usa muito na maquiagem, começando pelos contornos, né? A gente escurece aqui para diminuir um pouco a bochecha, a gente clareia um pouco aqui para destacar um pouco mais a maçã do rosto. Então a luz e a sombra vêm para favorecer na hora da gente se automaquiar. O contorno do rosto serve para diminuir. Quando a gente escurece alguma coisa, a gente esconde para que ela apareça menos. Dando exemplos, ó, papada. A gente quer esconder a papada. A gente vai fazer o quê? A gente vai escurecer com uma sombra 2 tons mais escuros que a nossa pele, essa região, e ela vai destacar menos, ou seja, vai dar aquela disfarçada na papada. O mesmo acontece com o contorno do nariz. A gente quer afinar, então a gente escurece as 2 lateraisinhas aqui e vai afinar o nariz. E assim acontece com o rosto todo. E também vocês vão aprender na hora do sombrear o olho. Já a iluminação serve para quê? Quando a gente quer que alguma coisa apareça ainda mais. Região das olheiras aqui, a gente quer que destaque, não fique escuro, não fique o olho pesado. Então a gente ilumina essa região. Centro da testa, pontinha do nariz, pontinha aqui em cima do lábio, pontinha do queixo, tudo isso vai destacar ainda mais na maquiagem, então a gente clareia. Tudo isso deixa o rosto mais harmônico e mais bonito. Nos olhos, a gente pode utilizar a técnica de iluminar e escurecer também a nosso favor. E eu vou começar a explicar para vocês sobre determinados olhos para que vocês possam entender como vai funcionar na prática. Olhos separados é quando essa região aqui do centro do rosto é um pouquinho maior e dá aquela impressão que o olho é bem mais separado que o outro. Quando a gente utiliza a técnica de iluminar o cantinho, o que vai acontecer? Esse espaço vai aparecer mais, esse espaço vai parecer ainda maior, ou seja, dando a impressão que os olhos são mais separados do que eles realmente são. O que a gente deve fazer para que esse espaço diminua, para que esses olhos se juntem um pouco mais? A gente vai escurecer esse cantinho aqui do olho. Tem várias técnicas que dão super certo para esse olho. Uma delas, é a que mais destaca, é a pálpebra luz. Por quê? Na pálpebra luz, a gente escurece o cantinho interno, escurece o cantinho externo e o centro da pálpebra apenas fica clarinho. Então, quando a gente escurece o cantinho aqui, a gente vai aproximar os olhos. É uma técnica muito bonita e que eu tô mostrando inclusive aqui para vocês na foto de como realça um olho que tem uma distância um pouquinho maior. Já quando os olhos são um pouquinho mais juntos, como a gente chama, né, de olho junto, quando esse pedacinho aqui do meio do nariz é um pouquinho menor e aproxima os olhos, o que a gente deve fazer? A técnica contrária. A técnica de iluminar o cantinho do olho, deixar bem mais clara essa região, vai fazer com que os olhos se afastem um pouquinho. Trazendo luminosidade para esse cantinho, a gente vai deixar o olho ainda mais destacado. Já uma técnica de escurecer esse canto não vai valorizar, porque vai deixar ele ainda mais próximo. Agora a gente vai um pouquinho mais além. Aquele olho grande, com muito espaço de pálpebra. O que fazer? Muitas vezes a gente pensa, um olho grande é muito fácil de maquiar, tem espaço, é só aplicar maquiagem ali e tá tudo certo. E muitas vezes não é assim que acontece. Se o olho tem muito espaço de pálpebra, o que acontece? A região aqui da pálpebra móvel pode ser que seja pequena e a região da pálpebra fixa seja grande. Se a gente colocar sombra demais, essa sombra vai destacar demais e o olho ainda vai parecer grande. Além disso, vai parecer que a maquiagem está no local errado. Então a gente precisa medir tudo isso. Se a pálpebra fixa é pequena e a pálpebra móvel é grande, a gente precisa fazer uma média. Se esse espaço aqui for maior, a gente não vai até o final dela, que é o que eu ensino para vocês para mostrar mais o olho. Então tudo vai ser na medida certa.
Agora falando de um olho grande, que a pálpebra fixa seja do tamanho padrão, mesmo tamanho de pálpebra fixa e pálpebra móvel. Esse é um olho muito fácil de maquiar, porque a gente vai usar a técnica de esfumado próximo ao côncavo, a gente vai usar a técnica de iluminação na pálpebra móvel e tudo vai ficar bom. Vai ficar bom pálpebra móvel clarinha, vai ficar bom pálpebra móvel escura, vai ficar bom se tu subir um pouco mais esfumado, se tu descer um pouco mais esfumado, porque ele seria um olho padrão na maquiagem. E é muito fácil de maquiar esse tipo de olho. E é o olho que normalmente as maquiadoras buscam nas modelos de maquiagem, para que possa mostrar ainda mais a técnica, né? Já que qualquer técnica se encaixa, é muito mais fácil de realçar a maquiagem nesse tipo de olho. Existe olho grande também com pálpebra caída e pálpebra gordinha. E tá aí a dificuldade. Às vezes a gente pensa que o olho grande vai dar certo tudo e nem sempre dá. Como eu já falei pra vocês, tem muitas vezes que a pálpebra fixa é muito grande, a pálpebra móvel é muito pequena. E no caso de um olho pálpebra caída ou gordinha no olho grande, também vai dificultar na hora de maquiar. Então, como a gente vai maquiar esse olho? A gente vai poder utilizar exatamente a técnica que eu vou ensinar para vocês na última aula. Qualquer olho com pálpebra gordinha e pálpebra caída, a gente vai poder sim utilizar a técnica para esse tipo de olho. Agora vamos falar de um olho que vocês me perguntam muito. Olhos pequenos. O que fazer para a maquiagem aparecer em olhos pequenos? Isso não quer dizer que às vezes a pálpebra está caindo ali por cima, porque o olho realmente é pequeno. Nesse tipo de olho, eu sempre busco iluminar o máximo que eu consigo os olhos. Esfumar somente no cantinho externo e iluminar essa parte da pálpebra fixa e subindo um pouquinho na móvel no cantinho interno. Isso vai dar um aspecto de olho maior. Sempre tentar utilizar um cílio que não vá cobrir muito o olho, sempre tentar fazer a parte de baixo dos olhos um pouco mais clara também. Tudo isso vai destacar, assim como o próximo olho que a gente vai falar, que é o olho fundo. O que acontece num olho fundo? Como o côncavo dele é muito marcado, ele faz automaticamente um sombreado no nosso olho. O que acontece se nesse olho a gente for lá e sombrear ainda mais, escurecer ele? Ele vai se esconder ainda mais. Então, como o olho pequeno, esse olho é um olho que a gente tenta buscar sempre fazer técnicas que vão iluminar, que vão destacar. Uma técnica que fica muito boa nesse olho, inclusive vou mostrar a foto aqui para vocês, é o esfumado claro com brilho. É um olho que se destaca e que ele vai se sobressair. Aquele sombreado que já tem automaticamente nele vai ficar bonito e a gente não vai precisar fazer muita coisa para ele destacar. A parte de baixo também, eu sempre costumo fazer ela mais clarinha para deixar o olho mais iluminado. Mas agora que a gente falou sobre todos esses olhos, vocês devem estar se perguntando, mas eu vim aqui para aprender sobre pálpebra gordinha e pálpebra caída. Cadê essa aula? Então agora a mágica acontece. O que a gente está buscando nesse workshop, então, é a maquiagem em pálpebra caída e pálpebra gordinha, né? A gente falou um pouquinho anteriormente da pálpebra caída em olhos grandes, mas falando da pálpebra caída especificamente, a gente pode ter essa pálpebra em qualquer tipo de olho. Num olho mais junto, num olho mais separado, num olho grande, num olho pequeno, num olho caído. A gente vai falar então da pálpebra caída em todos os sentidos, para que vocês aprendam a fazer a técnica nesse tipo de olho. Não interessando se ele seja grande ou pequeno, se ele seja caído ou um olho que tenha um afastamento maior entre os olhos. A técnica vai dar para todos esses olhos. Então, o que é uma pálpebra caída ou pálpebra gordinha? É essa parte aqui de cima que a gente chama de pálpebra fixa, um pouco mais saliente. A pálpebra gordinha, esse pedaço aqui parece ser mais gordinho, mais saltadinho. Já a pálpebra caída tem essa região também aqui mais gordinha, mais saliente, porém ela cai por cima do olho. Eu vou parar com o meu olho bem retinho para vocês conseguirem ver, ó. Essa pelezinha aqui cai por cima da pálpebra móvel. Se a gente faz o esfumado muito no côncavo, quando a gente abre o olho, aparece a dobrinha e o esfumado se esconde. Se a gente faz um delineado, o delineado é cortado ao meio pela pálpebra caída ali, pela dobrinha da pele. Então fica muito mais difícil da gente maquiar um olho assim. Então nesse workshop, a gente vai desvendar esse mistério de como fazer isso aparecer.
Então isso é o básico do que tu precisa saber para identificar essa pálpebra. Se tu tem essa pelezinha aqui mais caidinha ou se ela é simplesmente saliente aqui na parte de cima, ela é pálpebra caída ou pálpebra gordinha. As técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui no workshop é para esses dois tipos de olhos. Tanto se tu tem uma ou outra, vai dar certo as técnicas que eu vou ensinar. Agora que tu assistiu essa aula e aprendeu a desvendar qual é o teu tipo de pálpebra e conhecer os olhos, coloca aqui nos comentários se tu conseguiu descobrir qual é o teu tipo de olho. E já corre lá pro Instagram, que eu vou postar uma fotinho, e coloca lá nos comentários o que tu aprendeu na aula de hoje. Vou responder vocês lá nos comentários e amanhã a gente tem a aula 2 do nosso workshop. Espero vocês!